Muito bem, agora vamos começar a falar agora então de sinais e sistemas da nossa cadeira, uma cadeira muito importante, especialmente para o curso de engenharia de controle e automação, mas também para todos os cursos nessa modalidade, engenharia elétrica, engenharia mecatrônica, que seja, basicamente porque por se tratar da primeira disciplina que começa a entrar no eixo de controle de processos. É uma disciplina absolutamente importante que vai trabalhar justamente com esses dois mundos, o mundo dos sinais e o mundo dos sistemas. Nós vamos começar entendendo aqui agora exatamente o que é um sinal. No caso, afinal, o que é um sinal? Segundo Alan Oppenheim, no livro do Oppenheim, sinais são funções de uma ou mais variáveis independentes, que contêm informações sobre o comportamento ou natureza de alguns fenômenos. Vamos digerir essa informação aqui, olha, é uma informação muito grande aqui. Ó. Então, por exemplo, um sinal sonoro. Quando alguém está falando alguma coisa, alguém está gritando, por exemplo, essa pessoa que está no alto-falante, o que acontece? O alto-falante ele vai gerar uma vibração mecânica no ar. Essa vibração aqui vai fazer com que haja variações de pressão no ar e do outro lado, a pessoa que está do outro lado, essas variações de pressão serão percebidas pelo tímpano da pessoa, que vai perceber essas vibrações e interpretar aquilo ali como um sinal sonoro, certo? Agora, traduzindo o que o Alan Oppenheim falou aqui, olha só, são sinais de funções de uma ou mais variáveis. Então, por exemplo, eu poderia representar esse sinal sonoro que está sendo percebido pelo meu ouvido, por exemplo, por uma curva dessa natureza aqui, olha só. Onde eu tenho aqui, olha, deixa eu fazer de outra cor, onde eu tenho aqui, por exemplo, aqui tem uma pressão sonora maior, aqui já tem uma pressão sonora menor, maior, menor, maior, menor, maior, menor. Então é como se eu fosse fazer uma representação desse sinal que eu estou ouvindo aqui, olha, eu estou percebendo alterações na pressão sonora, certo? E essas alterações, olha só, elas estão ocorrendo em função, por exemplo, do tempo, certo? Então, ou seja, no primeiro instante, por exemplo, vou colocar aqui de instante zero, eu percebi uma alteração maior, não vou chamar 0,1, por exemplo, que seria esse instante aqui maior. 0,1 eu percebi uma alteração maior, logo depois vem uma alteração um pouco menor, vamos chamar aqui do instante 0,2, uma variação de pressão, uma pressão menor, né? E por aí vai. Então, ou seja, se eu for representando essa variação de pressão sonora, onde aqui, por exemplo, no eixo Y é a minha pressão e aqui no eixo X é o meu tempo, o que eu tenho aqui? Na verdade, o que eu tenho aqui é uma função de pressão sonora em função do tempo. Então, olha só, eu estou falando justamente disso aqui, uma função, certo? Onde eu tenho uma variável independente, que é o tempo aqui, olha só. Apenas uma variável independente, onde a pressão é a variável dependente, certo? Ou seja, a definição do Alan Oppenheim é justamente isso aqui, olha. O que é um sinal? É uma função de quê? De uma ou mais variáveis independentes. Aqui está dependendo somente do tempo, mas poderia ser de mais uma variável, por exemplo, certo? Que contém informações sobre o comportamento ou natureza de algum fenômeno. Nesse caso aqui, qual o fenômeno? Um sinal sonoro, um grito, uma fala, que seja. Então, essa é a definição de sinal.